Oi, gente, tudo bem? Na verdade, eu pensei bem antes de fazer esse vídeo, porque eu vim aqui falar sobre síndrome de West, que meu filho foi diagnosticado com essa síndrome. E é uma coisa que, assim, é particular meu marido, a gente não quer que ele saiba o que ele tem futuramente. Lógico, agora ele é um bebê, não tem como saber nada, né? Mas futuramente a gente não quer que ele saiba para que ele não se sinta limitado, para que ele se sinta com medo. Então é uma decisão nossa, pessoal, sobre o nosso filho. Cada um tem seu jeito de pensar, tem seu jeito de agir, de interpretar. Então, vou falar sobre como eu descobri. Meu pré-natal foi tudo normal, não tive nenhuma intercorrência, nenhuma... A única coisa que eu tive no meu pré-natal foi infecção de urina. Já no finalzinho da gestação, mas isso não tem nada a ver com o problema que foi diagnosticado nele. Ele nasceu com 38 semanas e 4 dias, foi tudo normal, foi avaliado no hospital, tudo, falaram que estava tudo certo, não tinha nada errado com ele. Só que desde que ele nasceu, ele é uma criança que chora muito, muito e tem muita cólica, tinha sempre o estômago dele, a barriguinha ficava sempre inchada, direto. Para mim, eu achava que era mãe de primeira viagem, achei que era cólica, que por isso estava distendida a barriga. Era... Sim, achei que era normal, né? E ele ficava sempre com cólica à noite, todas as noites, e só dormia depois de tomar medicação, ou de pirona, paracetamol, chá, alguma coisa, ou tudo junto, remédio para ouvido, tudo, fazia de tudo, porque ele chorava muito, choro desesperado. E a gente achava que era cólica, dava remédio para cólica, fazia compressa, essas coisas, né? E nunca passou pela minha cabeça, nem sabia que existia essa doença. Então, com 4 meses de idade, exatamente no dia que completou 4 meses, eu vesti a roupinha dele para tirar foto de 4 meses. E tudo perfeitinho. E justamente nesse dia, eu estava deitada, dando mamar para ele. E do nada eu percebi que ele forçou a cabeça assim no peito. E abriu o olho bem grande para mim. Aí na hora eu achei estranho, eu falei, nossa, acho que ele tá tentando dormir e soltou a cabeça. Aí eu fiquei observando, aí ele fez novamente, ele abriu o olho e forçou a cabeça em mim, assim. Aí eu já fiquei desesperada, já saí com ele no colo, chamei meu marido para ver. Aí ele começou a ter os espasmos, as crises de espasmo. Que na verdade, de síndrome de West são vários tipos de crise, são vários, não tem um padrão, mas geralmente o que a médica me falou que dá para ela saber, só de ver o vídeo, é os espasmos de síndrome de West mais comum, assim, que dá para identificar só de ver, é esse que é mais forte. Ele faz com os bracinhos para trás e a cabeça para frente, assim. E as pernas, ele encolhe as perninhas. Foi isso que aconteceu com o meu. Então, a primeira crise que eu percebi, assim, de cara, já foi assim. Então, eu entrei em desespero, já fiquei agoniada correndo com ele aqui dentro de casa e chamando pelo nome. E ele não. Ele olhava, quando passava a crise, ele olhava para mim com a cara inocente e não sabe, né? Muito, muito pequeno. E só que antes de eu perceber essa crise, eu percebi que ele passou uma semana agoniado à noite, ele não dormia à noite. Ele passava a noite chorando, afadigado, como se as pernas tivessem com fadiga. Ele passava a noite rodando no berço. Eu via a noite inteira, ele rodava para um lado, rodava para outro e esfregava as pernas, chorava. E eu colocava no peito, dava remédio para dor, ele dormia e acordava do mesmo jeito de novo. E assim foi durante uma semana até ele ter esses espasmos. Então eu levei para o médico rápido aqui na cidade. Chegando lá, o médico disse que ele estava desidratado. Deu soro fisiológico para a criança e mandou para casa. Falou que os espasmos eram de desidratação. Só que mãe sabe, né? Que não é. Por mais que ele não sabe o que a criança tem, sabe que aquilo não é normal, que aquilo não é tão simples. E eu voltei para casa com ele, mas eu voltei com aquela agonia que para mim aquilo não era normal, não era simplesmente uma desidratação. Aí eu cheguei em casa, comecei a pesquisar na internet com meu marido, pesquisando tudo sobre espasmo, sobre crise, sobre tudo.
E apareceu de cara o síndrome de West, ou hidrocefalia, porque ele já foi diagnosticado com macrocrania. Então, eu já sabia que ele tinha a cabecinha maior, só que não tinha sido diagnosticado até então. Então, eu fiquei com essas duas hipóteses, que poderia ser a hidrocefalia ou síndrome de West. Só que a hidrocefalia eu estava com muito medo, porque eu sabia que tinha que fazer uma cirurgia para colocar a válvula, que tem criança que reage normalmente e tem criança que fica vegetativa. Então eu estava com muito medo. Então, nesse mesmo dia à noite, a gente veio para casa com ele e as crises aumentou uma frequência. Tipo, não foi exageradamente, mas para quem nunca tinha tido, no mesmo dia ele deu 6 crises. Então a gente voltou para o hospital com ele tendo crise de novo. Eles não queriam mandar para fora. Aqui no hospital não tinha recurso nenhum. Mas aí a gente conseguiu falar com pessoas que a gente conhecia, que trabalham dentro do hospital, e conseguimos levar para outra cidade, para um pediatra, neuropediatra. O neuro atendeu e falou para a gente que ele estava com crise convulsiva. Eu entrei em desespero na hora já e a gente voltou. Ele disse não tinha o que fazer porque está na pandemia, o hospital estava cheio e ele não tinha o que fazer, não tinha como nenhum tratamento para ele, nem como internar. Então a gente voltou para casa desesperado e fui atrás no dia seguinte da prefeitura para conseguir uma viagem para Recife. A capital daqui é longe, é mais de 8 horas de viagem. E a gente saiu daqui da cidade. No outro, 2 dias depois, eu identifiquei a crise no dia 17 e a gente chegou no Recife, dia 20, de madrugada, às 3 horas da manhã ele foi internado. Aí no mesmo dia já foi feito a tomografia, disseram, eles não falam nada certo, eles falam por alto assim, que não tinha dado nada. Bem na frente, depois, com muito tempo que estava internada, eu soube que tinha dado uma mancha, que eles achavam que era um cisto, mas descartaram a ideia, que falaram que porque foi mal feita e era uma sombra só, não tinha nada. Aí eu fiquei na emergência com ele durante 5 dias, depois a gente foi encaminhado para o setor de da neuro, que ela passa todo dia, a neuropediatra, e ficamos lá aguardando para fazer os exames. Aí ele fez a tomografia, fez a ressonância e nada disso deu assim um diagnóstico preciso, certo. E por último foi feito o eletroencefalograma. Aí esse sim veio a síndrome de West. Só que antes de fazer, eu filmei. A primeira crise dele eu filmei, as crises seguintes que ele atendeu eu ia filmando e mostrei para a neuro, que atendeu a gente na emergência. Assim que ela viu a filmagem, ela já falou, ele tem síndrome de West. Só que provavelmente não é só isso que ele tem. Ela me chamou e falou, ó, você se prepare porque você vai ficar aqui no mínimo uma semana. O que ele tem não é simples, o que ele tem não é fácil. Não é só uma coisa, que ele tem rosto sindrômico, segundo eles. Ele tem macrocrania, tem a cabeça maior provavelmente. E aí falou tudo, eu desabei, chorei muito. E já estava na pandemia, né? Foi recentemente. Sozinha, no meio do mundo, sem conhecer ninguém, sem ter visita de ninguém, sem ter ajuda de ninguém. E fiquei com ele lá. Aí a gente, depois que foi encaminhada para o setor de neuropediatra, a gente, resumindo, né? Eu fiquei 26 dias com ele no hospital. E ele já começou com o tratamento com a vigabatrina, que segundo eles, segundo todos, é o melhor remédio que tem para esse tratamento. Tem o outro, né, que é muito caro, que não tem no Brasil, que tem que vir dos Estados Unidos. Não tem condições, segundo eles, é mais de 40 mil reais. E ele tá fazendo esse vigabatrina também, foi 300 reais e o hospital não tinha, eu tive que me virar e comprar, porque eu vi meu filho tendo crise uma atrás da outra, sem parar, E eu tinha consciência que a cada crise que ele tinha, ele estava tendo um atraso. O desenvolvimento dele estava atrasando. E eu não queria isso.
ele já tinha parado, ele sorria, ele amanhecia o dia graiando, como diz aqui, né? Aquelas conversinhas de bebê. Ele brincava e quando começou a dar essas crises, ele parou de fazer tudo isso, ele não fazia mais nada, ele só dormia e chorava muito. Aí quando ele começou o tratamento com a vigabatrina, ele ficou dopado, ele dormia direto. Mas mesmo assim, com o tratamento, ele diminuiu as crises, mas não parou, ele continuava tendo crises. Durante uns 5 dias. Aí com os 8 dias parou. Ele não teve mais crise, passou 4 dias sem ter crise, depois voltou a ter crise de novo. Aí foi aí que a médica resolveu colocar o Frisium, adicionar o Frisium ao tratamento. Esse sim dopou ele. Dopou ele, passou 5 dias assim, só dormindo. Eu trocava a fralda dele dormindo, eu dava mamar ele dormindo. Ele não acordava. Ele era como se fosse um recém-nascido de novo. E pra gente, a mãe que tá lá acompanhando, que tá lá vendo, é muito triste. Você sabe que a cada crise que ele tá tendo, ele tá perdendo o desenvolvimento dele. E os médicos falaram que ele poderia não falar. Ele pode, né? Que infelizmente ainda tá em tratamento, é novinho. Pode não falar, ele pode não andar, ele vai ter os atrasos dele. Inclusive ele vai fazer 6 meses, ele ainda não segura o pescocinho dele. É como se fosse uma criança de 2 meses. Ele não segura. E depois que foi adicionado o Frisium, ele ficou assim, dormindo direto. A médica resolveu deixar a gente mais tempo em observação, ficou mais 10 dias, né? Observando como que ia ser. Mas graças a Deus ele parou de ter as crises. E mesmo durante o tratamento com o Frisium, ele tinha muita crise no início, logo que começou. Ele chegou a ir para oxigênio várias vezes ele para oxigênio. Tinha as crises dele só que eram rápidas. Às vezes não dava tempo de chamar a enfermeira, eu até aprendi como que mexia. Na hora que dava a crise, eu colocava oxigênio nele e ficava até passar ou até alguém chegar e aplicar o remédio do momento, se demorasse muito as crises, mas geralmente eram rápidas. E tem um mês que ele tá fazendo, vai fazer 2 meses que tá fazendo tratamento com a vigabatrina e Frisium. E agora, graças a Deus, ele não tá tendo crises igual ele tinha antes. Eu percebo que às vezes ele tá mamando, ele faz assim, com a cabeça, tipo, forçando um pouquinho, mas nada assim, chamar atenção. E ele teve praticamente quase todos os tipos de crise que tem. Ele não chegou até a epilepsia, que graças a Deus eu temia muito a isso. Mas ele teve várias, ele teve os espasmos, ele teve crise mais forte, ele teve crise que ficava só virando o olho, ele teve crise que se batia os braços, ele teve crise de ficar com as pernas com fadiga, ele teve vários tipos. Inclusive tem um vídeo que eu já coloquei no meu canal, quem quiser assistir, foi bem do início. Tem o outro que eu já coloquei quando ele estava no hospital, que foi virando o olho. E é isso, então nós estamos nessa batalha. Ele chora muito, ele tem muita gases, é uma criança dependente, lógico que é dependente pela idade, mas ele tem que ter muito mais atenção, muito mais cuidado, porque ele sofre muito, ele sente muita dor, a gente não sabe onde que é. A cabecinha dele é sempre quente, ele soa muito, tem muito calor. Então é um anjinho, né? Um presentinho de Deus que Deus nos deu para cuidar. E pedir a Deus que nos dê sabedoria, dê força, para a gente saber tomar a decisão certa, ajudar Ele no que Ele precisar. E peça a Deus, em nome de Jesus, que Ele vai ter uma vida saudável, vai ter uma vida normal. Eu creio na cura, eu creio no milagre. E eu creio que Deus vai fazer um milagre com meu filho, com meu Natanzinho, nosso príncipe. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa do que ele passou e passa, deixe nos comentários.
Se vocês quiserem vídeo sobre alguma outra coisa também, algum sintoma que algum de vocês tiverem, saber. O meu, inclusive, agora ele tá com prisão de urina. Tá sofrendo muito, muito, muito mesmo. Toda vez que ele vai fazer xixi é um sacrifício, é meia hora, 40 minutos chorando. E a gente fica desesperado sem saber o que fazer. O neuro ainda vai demorar a consulta dele para saber se é a medicação que está causando isso, se tem como mudar. E é isso. Espero ter esclarecido algumas dúvidas que me perguntaram. Eu não queria expor a vida dele, a vidinha dele, mas assim como eu pesquisei no momento que eu precisava, que eu estava em dúvida, e achei muita coisa na internet que me ajudou, então eu resolvi postar sobre o meu filho para que possa ajudar alguma mãezinha que esteja passando por isso, que eu sei que não é fácil. Eu sei o quanto dói se eu ouvir dizer que seu filho não vai ser normal, que seu filho vai desenvolver, eu sei. Eu passei por isso e passo a cada dia. Mas ele vai fazer as fisioterapia, a fono. Se Deus quiser, eu creio no milagre de Deus. Eu creio que um dia eu vou voltar aqui para dizer que ele foi curado, que Deus curou ele e que ele é normal. Em nome de Jesus. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijinho. E até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau.